Renato se levantou devagar da cadeira. Não parecia nervoso. Não parecia preocupado. Na verdade, parecia aliviado. Como alguém que finalmente não precisava mais fingir. Ela empurrou os relatórios de volta para mim. Você deveria ter parado de procurar. Procurar o quê? Coisas que não te dizem respeito, eu ri. Não porque achei graça, mas porque aquela frase era absurda. Sou dono de metade da empresa. Ela apoiou as duas mãos na mesa. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Meu coração acelerou. O que você fez? Ele não respondeu. Apenas apertou um botão embaixo da mesa. Menos de 10 segundos depois a porta abriu. O chefe da segurança entrou. Atrás dele vieram dois homens que eu nunca tinha visto. Renato apontou para mim. É ele. Olhei de um para o outro. O que está acontecendo? O chefe da segurança evitou meu olhar. Foi aí que percebi. Algo muito maior já estava preparado. Muito antes daquela conversa. 2 horas depois eu estava sentado em uma sala de interrogatório. Não era uma delegacia. Ainda era uma sala interna da empresa. Mas parecia uma. Na minha frente estavam 3 membros do conselho administrativo. Todos com expressões sérias. Todos olhando para mim como se eu fosse um criminoso. Um deles deslizou uma pasta pela mesa. Reconhece essas assinaturas? Abri. Meu estômago afundou. Eram assinaturas minhas. Ou pelo menos pareciam documentos autorizando pagamentos, transferências, contratos, tudo assinado com meu nome. Tudo relacionado justamente às empresas suspeitas. Isso é falso. Ninguém respondeu. Estou falando sério. Isso é falsificado. Um dos conselheiros cruzou os braços. Os peritos vão determinar isso. Naquele instante compreendi o plano. Alguém havia desviado dinheiro, mas não pretendia assumir a culpa. Pretendia colocá-la em mim. Quando cheguei em casa naquela noite, minha esposa Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Eu contei tudo, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou alguns segundos olhando para o chão. Depois perguntou algo que eu nunca tinha considerado. Quem mais sabia dessas movimentações? Ninguém. Tem certeza? Pensei. Então lembrei de Bianca, a funcionária do financeiro, a mulher que tinha me mostrado os relatórios. Peguei o celular, liguei para ela, caixa postal. Tentei novamente nada. Mandei mensagem sem resposta. Na manhã seguinte fui ao escritório dela. A mesa estava vazia. O computador havia desaparecido. Os objetos pessoais também. Perguntei a um colega. Onde está a Bianca? Ele pareceu desconfortável. Pediu demissão. Meu coração afundou. Quando? Ontem, exatamente depois da conversa com Renato. Naquela mesma tarde recebi uma ligação, número desconhecido. Atendi, era Bianca. A voz dela tremia. Não ligue para mim novamente. O quê? Eles sabem que eu falei com você? Fiquei em silêncio. Bianca, eu sinto muito. A ligação caiu. Tentei retornar, número desligado. Nunca mais consegui falar com ela. 2 dias depois veio a notícia. A pior até então. Minhas contas bancárias foram bloqueadas preventivamente. Meu acesso à empresa foi suspenso. Meu e-mail corporativo foi desativado. Meu crachá deixou de funcionar. E pela primeira vez comecei a perceber algo terrível. Renato não estava improvisando. Aquilo vinha sendo preparado havia muito tempo. Talvez meses, talvez anos. As semanas seguintes foram um inferno. Jornais locais começaram a publicar matérias. Empresário investigado por fraude milionária. Possível esquema de lavagem de dinheiro. Desvio de recursos em empresa de logística. Meu nome aparecia em todos os lugares. Fotos minhas, reportagens. Comentários, acusações. Pessoas que me cumprimentavam na rua. Passaram a atravessar para o outro lado. Que eles cancelaram contratos. Amigos desapareceram. Alguns nem sequer perguntaram minha versão. Apenas acreditaram no que estavam vendo. É assustador como a reputação de uma vida inteira pode ser destruída em poucos dias. Uma noite eu estava sentado na cozinha olhando para uma pilha de documentos. Não consegui encontrar uma saída. Então Helena colocou uma xícara de café na minha frente. Você está procurando no lugar errado. Como assim? Você continua tentando provar que é inocente. Porque sou inocente. Eu sei. Ela sentou ao meu lado. Mas inocência não destrói o culpado. Prova sim. Aquela frase mudou tudo. Na manhã seguinte parei de tentar me defender e comecei a caçar não o dinheiro, não os documentos Renato. Queria descobrir o que ele realmente estava escondendo. Se ele havia criado empresas fantasmas, alguém estava recebendo aquele dinheiro. Dinheiro sempre deixa rastros. Sempre. Não importa quão inteligente a pessoa ache que é. Contratei um investigador particular, um ex-policial chamado Augusto, homem silencioso, observador, daqueles que parecem perceber coisas que ninguém mais vê. Mostrei tudo. Ele passou 2 horas analisando os documentos. Depois apontou para um nome, uma empresa chamada Horizonte Azul Consultoria. Era uma das principais recebedoras dos pagamentos. Começamos por aqui. O que tem ela? Nada. Como assim? Exatamente isso. Não existe. A empresa tinha endereço, tinha CNPJ, tinha registros. Mas quando Augusto visitou o local, encontrou apenas um prédio abandonado, sem funcionários, sem placas, sem atividade. Nada, era uma empresa fantasma. E não era a única das 7 empresas investigadas. 5 não existiam fisicamente, mas milhões de reais haviam passado por elas. Foi então que Augusto encontrou algo inesperado. Algo que mudaria completamente a direção da investigação. Não de Renato, mas de alguém muito mais próximo. Alguém que eu conhecia há quase 20 anos. Alguém que frequentava minha casa. Alguém que chamava meus filhos de sobrinhos. E quando vi aquele nome escrito no relatório, percebi que Renato jamais teria conseguido fazer tudo aquilo sozinho.